Vamos então dar início ao culto deste dia para louvor, honra e glória do santo e bendito nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz aqui no Evangelho de João, capítulo 19, dos versos 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos nesse momento, então, para darmos início ao culto ao Senhor, esse culto de Páscoa. Vamos invocar a presença do Senhor. Vamos invocar a presença do Santo Espírito para que Ele esteja entre nós, nesse momento onde estaremos cultuando ao nosso Deus. Convido o nosso irmão Djalma, o presbítero Djalma, que esteja vindo aqui à frente, que esteja fazendo essa oração de invocação. Nosso Deus e Pai celestial, grande é a nossa alegria. Por isso que temos um hino que diz assim: quem tem Jesus está feliz. Nós te louvamos por esta hora, Pai, tão significativa, por esse dia que marca para a nossa comemoração espiritual a ressurreição do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Pai, nós te damos muitas graças por esta hora e em nome dele é que nós oramos, agradecendo porque ele morreu por mim, por nós e por todos aqueles que o aceitam e o recebem como Senhor e Salvador, ainda hoje. Te louvamos, Pai, porque cada dia que passa fica mais perto a nossa esperança de que ele voltará. Te louvamos como igreja, como povo seu. E te pedimos em nome do Senhor Jesus, o Senhor que ressurgiu dos mortos, para que cada família, que cada vida presente, cada servo e serva tua, nesta data, neste momento, seja objeto da tua graça e do teu amor, estendendo aos familiares, estendendo àqueles nossos irmãos que não puderam estar, estendendo aos irmãos que se encontram reunidos também lá na congregação do Aeronave. Te damos muitas graças, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus, ser propício a nós pelo teu Santo Espírito, para que cada ato deste culto seja honra e glória ao teu nome. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. No dia de hoje você pode se assentar, não somente na congregação do Aeronave, né? Nós, como o nosso irmão Djalma lembrou, nós também tivemos aqui café da manhã, lá na Betel também está tendo café da manhã, nesse dia onde nós comemoramos a ressurreição de Cristo. É um momento tão precioso, onde a gente se reúne como família, como corpo de Cristo, para agradecer o que Jesus fez por nós. E para adentrarmos dignos na presença do Senhor, nós teremos agora um momento de confissão de pecados. A palavra de Deus nos diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. E também nos diz 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Convido então os irmãos que estejam neste momento de contrição, de arrependimento, confessando os seus pecados ao Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos,
Oremos ao Senhor. Senhor, humildemente nós nos colocamos em Tua presença neste momento, Senhor, reconhecendo que somos falhos, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo, Senhor, que precisamos do Teu cuidado, do Teu favor sobre as nossas vidas. Clamamos a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja nos convencendo de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Que o Teu Santo Espírito esteja nos movendo corações para que possamos nos arrepender e buscarmos vidas santas, vidas que agradem o Teu querer. Que o sangue purificador de Jesus esteja nos limpando completamente nessa manhã, para que possamos prestar um culto dignos em Tua presença. Por Jesus Cristo, oramos. Amém. Homem cego eu andei e perdido vaguei, longe do dom Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu por salvar a tão pobre pecador. Foi na cruz que aprendi e percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em Sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par, que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em Sua cruz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meus pecados carregados em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em Sua luz. Quão feliz é então este meu coração, a gozar aquele tão santo amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em Sua luz. E hoje salvo me alegro em Sua luz. Você pode declarar isso? E hoje salvo, me alegro na luz de Cristo. Amém? Você pode se assentar. Nós estaremos fazendo a leitura responsiva em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 20 a 26. 1 Coríntios, capítulo 15,
os versos 20 a 26. A palavra de Deus assim nos diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. O último inimigo a ser destruído é a morte. Vamos ler o verso primeiro, o verso 20, né? Primeiro que nós lemos, todos juntos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Você crê nisso? Amém? Você crê que o sepulcro está vazio, que Jesus ressuscitou? Então nós vamos louvar ao Senhor, a esse Deus que vive. Jéssica, Jaque. Vamos louvar ao Senhor, nosso Deus que vive hoje e eternamente. Louvado o nome do Cordeiro. Graças eu te dou, pelo preço que sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão.
Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus que ressuscitou? Amém? Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Continuando o louvor ao Senhor, nós estaremos agora no momento de ofertório. E a palavra de Deus nos diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Nós sabemos que a grande maioria dos irmãos tem contribuído através dos meios digitais, mas conforme voltamos presencialmente, também está havendo recolhimento presencial. Então, se você veio preparado, se você assim o deseja, esse é o momento de entregar a sua oferta ao Senhor.
Irmãos, nós sabemos que hoje é domingo, e o domingo é o dia que nós comemoramos, domingo de Páscoa, é o dia que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Mas eu queria voltar um pouquinho, e eu queria compartilhar convosco nessa manhã a respeito do tema lições na cruz. Lições que nós recebemos de Cristo, assim, nos últimos momentos do seu ministério carnal, do seu ministério, quando ele se encontra ali crucificado, nos últimos momentos da sua vida carnal, antes da sua morte. E eu convido você então a estar abrindo a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versos 33 a 38. Amém? A palavra de Deus assim nos diz, Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Tendo sobre ele, também sobre ele estava essa epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Senhor, essa é a tua palavra. E nesse dia tão solene, nesse dia tão precioso, estaremos meditando nela, Senhor. Fala conosco, Pai. Precisamos te ouvir. Precisamos aprender contigo, Pai. Precisamos, ó Pai, que a tua palavra gere transformação em nossas vidas, gere renovo. Ó Pai, precisamos que o teu Santo Espírito nos oriente no como devemos proceder através da tua palavra para agradar o teu coração. E em Jesus oramos. Amém. Essa passagem é uma passagem onde nós encontramos os últimos momentos da crucificação de Cristo. E o Cristo crucificado é o Cristo que, mesmo estando debaixo de sofrimentos, é o Cristo que é zombado, é o Cristo que é tratado de qualquer forma, sem nenhum respeito, sem nenhum cuidado, sem nenhum amor. Mas nessa breve passagem da palavra de Deus, o Cristo, mesmo padecendo, mesmo passando por todo o escárnio daquele momento, ele ali continua como mestre, ensinando, demonstrando até mesmo no seu momento de tremenda dor, lições preciosas para a vida dos seus discípulos, daqueles que seguem os seus passos, daqueles que têm a Cristo como centro das suas existências. Interessante, irmãos, que a palavra de Deus, nesse texto, ela é tão preciosa e ela demonstra coisas maravilhosas. Demonstra o Cristo crucificado, sofrendo, mas o Cristo não crucificado sozinho. O Cristo crucificado no meio de dois malfeitores. E talvez, muitas vezes, nós deixamos passar o sentido real do porquê disso. Porque Cristo, ele é crucificado com os braços abertos. À sua direita, um malfeitor também crucificado, e à sua esquerda, outro malfeitor também crucificado. O Cristo está crucificado ali, primeiramente, de braços abertos, demonstrando que é aquele que morre de braços abertos para a humanidade, para aqueles que se rendem a Ele. O Cristo parte para a glória com os braços abertos, demonstrando ser Ele, que está pronto para receber todo aquele que se arrepende, que aceita o seu sacrifício e que deseja o seu abraço de amor. Agora, os braços abertos de Cristo estão apontando para dois malfeitores. Um à sua direita, outro à sua esquerda, demonstrando que Cristo veio para salvar ao pobre perdido pecador, aos malfeitores, aos pecadores.
Os braços abertos de Cristo apontam para aqueles que vivem à margem, que são desprezados, que são odiados, que estão mortos, a caminho da morte. Porque para esses foi que Cristo veio entregar a sua vida e gerar salvação. A palavra de Deus é muito clara, o Cristo deixa muito claro em seu ministério que ele veio para buscar o perdido pecador. Ele veio para salvar o pecador. E ele morre de braços abertos, apontando para delinquentes, para bandidos, dizendo que até mesmo eles têm a oportunidade de encontrar em Cristo o abraço fraterno, o abraço de amor que gera salvação. Que passagem maravilhosa. Que cena preciosa. Agora, meus irmãos, temos algumas lições, e eu quero tirar 3 lições de um texto que nós podemos meditar e tirar várias lições que o Cristo nos dá na cruz, que o Cristo nos fala na cruz. O Cristo não é aquele que fica na cruz ali gemendo, ele não fica ali esbravejando, ele não fica ali desejando o mal, ele fica ali ensinando a todos aqueles que olham para ele. A primeira lição preciosa que esse texto nos mostra e que a palavra de Deus confirma depois, o quanto o Cristo é aquele que cuida de nós, é que o Cristo, mesmo sendo zombado, escarnecido, no momento da sua dor, no momento da sua crucificação, ele não clama pela justiça do Pai, mas ele intercede pelo perdão daqueles que eram seus algozes. A palavra de Deus, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8,34 que Jesus está à destra de Deus Pai e intercede por nós. O Cristo é aquele que vive durante todo o seu ministério e até hoje, até mesmo na cruz, e até hoje, à destra de Deus Pai, intercedendo por aqueles que não mereciam misericórdia, não mereciam compaixão, aqueles que lhe trouxeram o mal. Talvez você diga: poxa, verdadeiramente aqueles que estavam ali praticando tanto mal contra Jesus não mereciam a compaixão e a intercessão de Cristo. Mas nós não podemos nos esquecer que Cristo estava ali sofrendo, não somente pela mão daqueles que ali estavam, mas também sofrendo através dos nossos pecados que estavam sobre ele. Jesus, neste momento, ele está clamando ao Pai, não somente pelos seus malfeitores presentes, mas também por mim e por você. Clamando, intercedendo pelas nossas vidas, e isso ele continua fazendo até hoje, e essa lição ele deixa para os seus discípulos, uma vida de intercessão, uma vida de clamor. Mesmo pelos nossos inimigos, mesmo por aqueles que se levantam contra nós, mesmo por aqueles que nos causam mal.
A verdade é que muitas vezes vivemos uma fé egocêntrica, uma fé egoísta. Vivemos pedindo e pedindo e pedindo mais e mais para nós mesmos. Quando Cristo nos ensina que nós devemos viver vidas de intercessão pelos que sofrem, de intercessão por aqueles que nos perseguem, de intercessão até mesmo por aqueles que nos fazem e nos trazem o mal. O Cristo, na cruz, deixa-nos essa lição preciosa, que Ele, como Filho de Deus, vive a interceder, e que os seus discípulos devem viver vidas que intercedem, que clamam por todos que estão ao seu derredor. Você tem orado? Você tem intercedido? Você tem clamado a Deus, até mesmo por aqueles que lhes trazem o mal? Jesus nos ensina isso na cruz do Calvário. Busque ao Senhor. Ore por todos que estão ao teu derredor. Não ore somente por aqueles que te fazem o bem. Orem principalmente. Clame pela misericórdia do Senhor. Principalmente por aqueles que lhe fazem o mal. Outra lição preciosa que tiramos desse texto, e que a palavra de Deus nos diz em Filipenses 2:8, é que Jesus foi um servo obediente. Obediente até a morte. Olha que interessante, irmãos, algo que muitas vezes deixamos passar desapercebidos no texto. Anteriormente, Cristo já havia sido tentado por um discípulo seu a não ir para a cruz. Pedro lhe disse: de maneira nenhuma te faça isso. E Jesus faz o quê? Jesus repreende a Pedro, repreende a Satanás que estava usando a boca de Pedro naquele momento. E novamente, nesse texto que nós lemos, por 3 vezes Cristo é tentado. Tentado para deixar de ser obediente. Tentado para deixar de realizar a vontade do Pai. A palavra de Deus nos diz que as autoridades que zombavam, as autoridades religiosas, as autoridades políticas que ali estavam, dizem a Cristo: salvou os outros, a si mesmo se salve. Tentando a Cristo. Novamente, os soldados agora se aproximam de Jesus, depois de terem sorteado as suas vestes, se voltam para Jesus e dizem: salva-te a ti mesmo. Novamente tentando a Cristo, oferecendo a Cristo a oportunidade de desobedecer à vontade do Pai. E pela 3ª vez, agora, um dos criminosos, um dos malfeitores que estava crucificado ao seu lado, repete a Cristo: salva-te a ti mesmo e a nós também. Só que, meus irmãos, o projeto da salvação
Meus irmãos, Cristo foi enviado não para salvar-se a si mesmo. A palavra de Deus é bem clara: Cristo foi enviado para salvar a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus é bem clara que o projeto de Deus para Cristo era vir salvar ao pecador, a humanidade. E isso ele fez de maneira obediente, cabalmente. Obedeceu ao Senhor até o fim, até a morte de cruz. Foi fiel e obediente à vontade do Pai. E essa é uma pergunta, também uma lição que Deus, Cristo, nos deixa. A lição de sermos obedientes ao Senhor. Obedientes até mesmo tendo que pagar o preço de sofrermos pela vontade do Pai. Ele foi obediente e se entregou na cruz. Não usou com usurpação o ser igual a Deus, mas obedeceu à vontade do Pai e se entregou na cruz do Calvário para gerar salvação. E, meus irmãos, eu vos pergunto no dia de hoje, como está a sua vida de obediência a Deus? De obediência à vontade de Deus? De obediência à vontade do Pai? Você tem sacrificado o seu eu, as suas vontades, a sua carne, para verdadeiramente obedecer ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para que a vontade do Senhor sobressaia sobre a sua. Jesus nos ensina, mesmo diante da sua crucificação, mesmo no momento de tanto sofrimento, mesmo diante de tanta tentação, Ele nos ensina que vale a pena obedecer a Deus. Porque por meio da sua obediência ao Senhor, por meio da sua obediência, indo até a morte da cruz, posteriormente, ressurreto no terceiro dia, Ele trouxe vida, vida com abundância, a todos aqueles que estavam condenados eternamente à morte. E a palavra de Deus, no dia de hoje, nos convida, assim como Cristo, a sermos obedientes ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Obedeça à vontade do Senhor. Obedeça aos propósitos do Senhor para a sua vida. Cumpra em sua vida aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para o projeto da sua vida. Não dê ouvidos às tentações que tantas vezes tentam nos tirar da vontade do Pai, nos tirar da vontade da palavra de Deus. Aprenda com Jesus a ser um servo obediente. Última lição que aprendemos de maneira tão preciosa com a crucificação de Cristo, nos últimos momentos de Jesus na cruz. Depois de que um dos malfeitores, ali usado pelo inimigo, tenta Cristo, zomba de Cristo, não reconhece a Cristo.
O outro, muito pelo contrário, olha para o seu lado e ele percebe que ali está o Deus encarnado, se entregando na cruz pela sua vida. E com o seu coração quebrantado, compungido, ele se volta para Jesus. E as suas palavras são estas: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, irmãs queridas, aquele homem que estava ali, findando já a sua vida, sem esperança, agora ouve do próprio Cristo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Cristo é aquele que mesmo no momento de dor, ele espalha esperança. Ele espalha esperança para aqueles que estão completamente desesperançados, completamente já vivendo o momento da morte, o momento do fim. Cristo é aquele, o único que pode gerar vida, e vida com alegria, no desejo de um paraíso eterno, na sua santa presença. E essa lição é uma das lições mais preciosas que Cristo nos deixa. Para um mundo onde jaz no maligno, num mundo tão caído, num mundo tão longe de Deus, num mundo onde as pessoas vivem sem esperança, caminhando rumo à morte eterna. Cristo é aquele que morre de braços abertos e continua estendendo a sua voz aos ouvidos, dizendo: crê em mim, e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu vos pergunto: o que temos promovido? Cristo que promoveu a esperança, a salvação, o paraíso, o que temos promovido com nossas vidas? Temos gerado esperança nessa sociedade, nesse mundo decaído. Nós, como discípulos de Jesus, nós, como servos do Senhor, temos anunciado que existe um paraíso eterno, que é a presença de Cristo. Porque, irmãos, o viver no paraíso não é somente algo no futuro. Nós precisamos entender que o viver no paraíso é algo presente. Porque quando uma pessoa está desgarrada,
já para os caminhos da morte eterna, se encontra com Jesus, rende o seu coração a Cristo, a partir daquele momento do seu encontro maravilhoso com Jesus, esta pessoa já começa a viver o paraíso da presença de Cristo nela. A esperança de uma vida eterna, de uma vida cheia de salvação. Irmãos, que lições preciosas Cristo nos ensina na cruz. Lições que Cristo, mesmo no seu momento fatídico, de tanto sofrimento, Ele deixa aos seus discípulos. Não deixe de interceder. Não deixe de clamar pelas pessoas que estão ao seu derredor. Mesmo que sejam pessoas que lhe façam mal. Às vezes um chefe no trabalho, eu não sei. Às vezes uma perseguição na escola, uma pessoa que tem te causado mal, um parente. Não deixe de orar por essa pessoa. Não deixe de clamar por esta vida. Cumpra os projetos de Deus. Eles são prioritários. Eles são prioridade para as nossas vidas. Irmãos, Jesus foi obediente até a morte, porque Ele sabia que o propósito da sua vida era cumprir a vontade do Pai. E essa também deve ser uma realidade em nossas vidas. O inimigo tem se levantado, tem soprado tantas coisas, tem tentado, assim como tentou a Cristo, nos desviar dos propósitos de Deus para as nossas vidas, mas nós, assim como Cristo no Calvário, precisamos priorizar o cumprir a vontade de Deus, sendo servos e servas obedientes até o fim, queridos. Que assim como Cristo, eu e você possamos sermos fonte que anunciem as maravilhas sublimes que existem na presença de Jesus. Que assim como Cristo deixou bem claro para aquele malfeitor a esperança. Você se rendeu para mim, você me aceitou, você me reconheceu nessa cruz e hoje estará comigo no paraíso, que nós também, como discípulos de Jesus, possamos viver vidas que gerem esperança para vidas que estão a caminho de uma morte eterna. Por Jesus, nós oramos e agradecemos pela sua santa palavra nessa manhã. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Esse é o momento que nós estaremos participando da Santa Mesa do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23, nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Estamos diante da mesa do Senhor. E na última ceia, com os seus discípulos, o Jesus que esteve com eles e que se faz presente nesta manhã aqui conosco, através do seu Santo Espírito. Ele tomou um pão, assim como o faço, e o partiu. O partir daquele pão era o símbolo do corpo de Cristo que seria partido em nosso lugar. Do corpo de Cristo que foi cravado na cruz em nosso lugar. E ele foi cravado não somente em nosso lugar, mas foi cravado por toda a humanidade pecadora. A palavra de Deus também nos diz que Jesus tomou um cálice. Também, depois de haver dado graças, ele distribuiu aquele vinho entre os seus discípulos. E aquele vinho representava o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro imaculado. O sangue do Cordeiro que não pecou. O sangue do Cordeiro perfeito. O sangue daquele que foi aspergido, derramado na cruz do Calvário, para nos purificar de todos os nossos pecados. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nos achegamos diante dessa mesa de forma solene nesse dia, gratos ao Senhor, porque verdadeiramente não somos dignos nem merecedores. Nos aproximamos dessa mesa e nos alimentamos de forma espiritual no dia de hoje desses elementos que nos remetem a Jesus. Somente pela graça, pelo favor do Senhor. Verdadeiramente eu nada fiz para merecer o amor do Senhor, o cuidado do Senhor. Nenhum de nós, por mais dedicados que sejamos, não somos merecedores. É a graça do Senhor que nos alcança. E por meio dessa graça, nós trazemos a memória no dia de hoje que Jesus morreu sim. Ele morreu sim, eu creio que Ele morreu. Mas também, no domingo pascual, eu creio também que Ele está vivo, ressurreto, vivo em glória, vivo eternamente, nos aguardando para um dia estarmos também na glória para sempre com Ele, para sempre com Ele.
estaremos participando deste banquete espiritual. O corpo de Cristo não está aqui. O corpo de Cristo ressuscitou. Mas aqui estamos diante de elementos que nos trazem à memória que Ele morreu por mim, morreu por você, por amor a nós. Que amor é esse? Que amor tão grande o Senhor teve por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos participar dessa mesa, desse momento tão especial, Senhor. Separamos esses elementos. Louvamos o Teu nome, Senhor. Nos quebrantamos diante do Teu altar e declaramos que não somos dignos, não somos merecedores. Ó Pai querido, como somos falhos, Senhor. Como somos indignos, ó Pai. Mas através do Cordeiro Santo, Jesus, aquele que morreu e vive eternamente, podemos nos aproximar. Ó Pai, vamos participar da mesa de Cristo, do Cristo. E quando participamos dessa mesa, só podemos declarar a Ti, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Filho Santo. Obrigado. No nome do Cordeiro oramos. Amém. Tomemos então, neste momento, deste alimento espiritual para as nossas almas, com muita reverência, lembrando o significado desses elementos, do corpo do Cordeiro e do sangue de Cristo que se entregou por nós. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz, na certeza do seu amor, vivo em Cristo Jesus, para sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que possamos viver debaixo deste grande amor, o amor do Senhor. Forte abraço a todos.